meninas! Estamos aqui para a nossa aula de História, onde hoje a gente vai estudar dois assuntos correspondentes ao nosso capítulo: Guerra de Canudos e Guerra de Contestado. O terceiro assunto, que é o cangaço, que são os cangaceiros, Lampião e Maria Bonita e outros grupos do cangaço, a gente vai ver na aula de sexta-feira. Então, hoje, especificamente, Guerra de Canudos e Guerra de Contestado. Então, bora lá, meu povo, para a nossa aula. Nós temos a Guerra de Canudos, que foi um movimento, ou seja, uma revolução, uma revolta, conflitos que ocorreu especificamente na região Nordeste, no estado da Bahia. Canudos era um município correspondente ao sertão nordestino, ao sertão da Bahia. E a gente vai ver no decorrer da aula por que ocorreu essa revolta, por que Canudos se tornou o principal município na época da República, na época das grandes revoltas, por que ele se tornou o principal município do estado da Bahia com relação a conflitos, quais eram os objetivos, por que ocorreu esse movimento. Então, nós temos aqui na tela duas representações para vocês, uma em mapa e a outra o texto. Então, primeiro a gente vai no mapa. Nós temos aqui um ponto vermelho, onde representa o município de Canudos. Dá para vocês verem? Dá. Pronto. Mais uma vez, Canudos, ele é o município correspondente ao estado da Bahia. Ele está localizado no sertão nordestino, ou seja, no sertão do estado da Bahia, próximo de dois outros estados. Quais são esses outros dois? Pernambuco e Sergipe. Então, ele estava num ponto estratégico de revolta, onde a grande maioria da população sofria com a falta de chuva, ou seja, a escassez da chuva, com a questão da terra não ter como praticar agricultura, a questão da forma como as pessoas estavam sofrendo com fome, com a seca, não ter água para o alimento. Então, a gente vai ver de que forma ocorreu esse movimento, ou seja, essa revolta. Aqui do lado nós temos o seguinte: a revolta de Canudos ocorreu durante o governo de Prudente de Moraes. Quem foi Prudente de Moraes? Quando a gente fala de governo, é especificamente o governador do estado da Bahia ou era o presidente, o representante do nosso país? E aí? Era o cara representante da Bahia. Representante da Bahia. Canudos? Brasil. Brasil? Isso, garoto esperto! Aí, tia. Localizado, ó, às margens do rio Vaza Barris. Quando a gente fala localizado às margens do rio, porque eles moravam, ou seja, o município era próximo do rio. E aí tem uma outra informação para vocês que não tem aqui. Canudos também era próximo do Rio São Francisco, lembrando a vocês que o Rio São Francisco, ele nasce, ou seja, sua nascente é no estado de Minas Gerais, lá na região sudeste. Ele sobe, ou seja, ele percorre a região nordeste pelo sertão, passando pelo estado da Bahia, pegando Pernambuco, descendo e ele deságua na fronteira entre Alagoas e Sergipe. Então, especificamente, ele deságua no estado de Alagoas, dentro do Oceano Atlântico. Por isso que o Rio São Francisco ele é tão importante para o povo do Nordeste, do sertão nordestino, porque ele ajuda no processo de irrigação, ele ajuda na questão da alimentação, ou seja, as águas do rio ajuda para eles se alimentarem, tomar água, ter a questão do banho. Então, o Rio São Francisco ele é importante para as pessoas do sertão. Por isso que, com o passar do tempo, os nossos governantes, eles começaram a construir o canal da irrigação, conhecido como a transposição do Rio São Francisco, que leva água para as famílias do sertão nordestino, certo? Nós temos a marginalização da população nordestina. Quando a gente fala de marginalização, não é a questão do povo que fica na rua praticando a violência, matando, não.
é a forma como as pessoas sobrevivem, ou seja, elas vivem de forma precária, elas não têm como se alimentar, elas não têm água para poder beber, elas não têm expectativa de vida. Nós temos descaso do governo para com os mais pobres da região. O que é esse descaso? Vamos analisar pegando atualmente um exemplo, para vocês entenderem como era lá no município de Canudos. Hoje, as nossas classes sociais, elas têm, perante a lei, o mesmo direito, mas quando vai para a prática, todos têm o mesmo direito, ou seja, todos recebem da mesma forma o que os governantes têm a oferecer? Não. Vamos pegar, por exemplo, o posto de saúde do bairro de vocês. Diariamente a gente vê filas, diariamente a gente vê pessoas dormindo nessas filas para conseguir pegar uma senha, conseguir marcar uma consulta, conseguir marcar um exame, conseguir pegar medicamento. Então, quando a gente olha a classe pobre e a classe rica, os ricos eles não precisam ficar em fila de posto para poder marcar uma consulta, fazer exame e pegar medicamento. Eles têm condições de pagar um plano de saúde, eles têm condições de comprar medicamento, têm condições de pagar um exame, diferente do pobre. Então, quando a gente fala de descaso do governo com os mais pobres, é exatamente nessa situação. Porque independente da localização do nosso território, se você é considerado uma população que faz parte dos pobres dentro da divisão da classe, isso significa o quê? Que você não tem os seus direitos totalmente adquiridos. E aí, voltando aqui para Canudos, acontecia isso. Os mais pobres, aqueles que tinham pouca perspectiva de vida, que estavam dentro de uma classe social baixa, que eram pobres, eles não tinham seus direitos adquiridos. E aí, por conta disso, tivemos a crise financeira na Primeira República. O que foi essa Primeira República dentro do Brasil? Fazendo um breve histórico sobre ela. Durante muitos anos, o Brasil ele foi monarquia, ou seja, o Brasil ele foi colônia de Portugal. Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Nós tivemos como reinado dentro do Brasil, inicialmente o rei Dom João III, que foi quem comandou o período exploratório no Brasil, e depois nós tivemos os Dom Pedro I e Dom Pedro II, que fizeram parte da monarquia dentro do nosso território. A República no Brasil, ela iniciou exatamente em 1889 ou 1989. E aí? Existe uma diferença. O que é que vocês acham? Foi em 1889 ou 1989? 1900. 1900? Para vocês entenderem, quando a gente fala de 1900 para cá, já são fatos mais próximos. Por exemplo, eu nasci em 1983. Então, 1983 é próximo de 1989. Isso significa que foi o período de encerramento da monarquia para início da república. Durante o tempo que eu era criança, o rei Dom Pedro II comandava o Brasil? Não. Quando a gente fala de monarquia, é lá até os 1800, meu povo. Acorda para as datas, tá bom? Fim da monarquia, início da república, 1889. Foi quando iniciou a República do Café com Leite. O Brasil foi comandado por 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Eles alternavam o governo dentro do Brasil. Por quê? Eram os 2 estados que tinham grande poder dentro do território. Café, São Paulo, leite, gado, Minas Gerais. Por isso a República do Café com Leite, que foi a nossa primeira república. Mais uma vez, 1889. De lá para cá, iniciamos a República Brasileira. O que foi essa república? O povo passava a decidir quem iria assumir, quem iam ser os governantes. E isso ocorre de quanto tempo? De 4 em 4 anos.
foi quando surgiu no nosso território, ou seja, no Brasil, os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Até aqui deu para entender? Sim. Não tem dúvida? Não. Então, continuando. Essa crise financeira durante a Primeira República acabou agravando a questão social no Nordeste, porque ele já passava por dificuldade, mas ela se agravou exatamente porque quem assumia a presidência, quem assumia o controle do nosso território, e aqui especificamente Prudente de Moraes, eles não se preocupavam com a classe pobre. A única coisa na visão deles que o pobre poderia exercer era o trabalho exploratório, era o trabalho exaustivo. Mesmo que fosse assalariado, eles trabalhavam de uma forma que poderia muito bem ser comparado com um escravo. Por quê? Trabalhava de 14 a 16 horas por dia, não tinha direito à folga, não tinha direito a descanso, eles eram obrigados a fazer tudo que lhe mandava, não tinha direito de exercer a sua opinião. Então, de uma certa forma, era considerado escravo. A única diferença comparado com o escravo é que o povo já na República, eles eram assalariados, recebiam salário pelo seu trabalho. E antes disso, nós tínhamos apenas os escravos que não recebiam. Então, essa é a diferença. Apenas recebiam salário pelo que faziam, mas a forma como eles eram tratados era comparado com a forma dos escravos. E aí nós temos aqui, ó, a migração para o litoral, ou seja, a zona da mata, e para a região amazônica em busca por seringais. Quando o povo começou a sair do sertão nordestino, e aqui especificamente do município de Canudos, era para a cidade, ou seja, aqui ocorria o processo do êxodo rural, eles iam em busca de vidas melhores, ou seja, oportunidade, em busca de alimento, de trabalho, sobrevivência dos filhos, porque eles tinham essa necessidade de alimento. Então, eles foram para 2 lugares. Alguns se deslocaram para a parte da Amazônia, para trabalhar na exploração das seringueiras, e a outra parte se dirigiu ao litoral nordestino, especificamente à zona da mata, onde se tinham as grandes cidades. No caso aqui de Canudos, eles se deslocavam, como era dentro do estado da Bahia, eles se deslocavam para a capital. E qual é a capital da Bahia? E aí, meu povo? Salvador. Salvador. Então, aqui, ó, vocês olhando para o mapa, onde tem Canudos, que está um pontinho vermelho, vocês podem observar o deslocamento deles com destino a Salvador, que é um pontinho lá embaixo, pontinho preto. Então, esse percurso, ele era curto, ou seja, pequeno, ou ele era grande? Eles levavam muito tempo a se deslocar ou pouco tempo? E aí? Muito tempo. Muito tempo. Muitos deles levavam até 3 meses para sair do interior e chegar na capital, por conta da distância, porque iam a pé, ou iam em carroças, e pela questão propriamente do animal, do burro, do jumento, do cavalo, da égua, que eram animais encontrados dentro do sertão nordestino, eles precisarem também de descanso e a questão de alimento, de água também para o animal, como não tinha, então o que muitas vezes eles costumavam fazer? Colocavam as crianças nas carroças com as roupas, ou seja, as trouxas de roupa que eles faziam com lençol, não era com mala, muitos deles nem mala tinha, pegava o lençol, jogava a roupa dentro e amarrava, e os adultos iam a pé para que o animal não cansasse e conseguisse carregar as roupas que eles tinham e as crianças. Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Bora acordando, meu povo. Dentro da Guerra de Canudos, nós tivemos um líder, ou seja, nós tivemos uma pessoa que foi responsável por esse movimento, que foi Antônio Conselheiro. E por que esse nome Conselheiro? Porque era o sobrenome dele ou porque realmente ele dava conselho para as famílias?
E aí, o que é que vocês acham? Dava conselhos. E os demais que estão na aula? O que é que vocês acham? Que só quem Saber responde é o nome. Pedro. De Se certa João forma, Pedro, ele dava conselho para essas famílias, ou seja, não só a questão das famílias quando chegavam no interior, na cidade e saiu do interior, de que forma eles poderiam agir, mas também para o nosso governante, que no período de Canudos, da revolta de Canudos, como era o nome dele, do governo? Prudente Prudente de de Moraes. Moraes. Então, nós temos aqui, ó, surgimento de discursos messiânicos. O que isso significa? Consolar a população a partir da crença na chegada do dia da justiça divina. Antônio Conselheiro, ele falava para essas famílias que tudo que elas estavam passando era porque Deus estava testando a sua fé. Deus queria ver até onde eles conseguiriam chegar. Mas se você for analisar o nosso processo histórico, as famílias do sertão nordestino e o que Antônio Conselheiro falava, será que realmente tudo que ocorre no sertão, a falta de água, ou seja, falta de chuva, famílias morrendo de fome, os gados morrendo, a terra ficando rachada, será que tudo isso é uma consequência de Deus ou é uma consequência geográfica? E aí? Consequência geográfica. É uma consequência geográfica. Por quê? O nosso sertão, e aí a gente vai pegar um pouco da aula de geografia, o nosso sertão, ele sofre muito com essa questão de falta de água e ter essa ação de não ter alimento, não ter animal, não ter água, não ter como sobreviver, muitos morrerem, a terra ela é seca, é rachada, os rios secam, porque nós temos duas formas da chuva chegar no nosso sertão nordestino. E uma delas é totalmente barrada por uma ação da natureza. Qual é essa forma? Quando a chuva vem do sul do Brasil, a frente fria vem do Oceano Atlântico e vem pelo lado do sul, passando pela região sudeste, quando ela chega no estado de Minas Gerais, nós temos o Planalto, ou seja, uma serra chamada Borborema. Então, quando essa frente fria, essa chuva, chega próximo a essa serra, o que é que acontece? Ela se choca. E quando ela se choca lá, ela volta. Ela não consegue passar por Nordeste. E quando ela passa por Nordeste, ela passa em pouca quantidade. E aí, onde vai ter a maior quantidade de chuva? No estado da Bahia, porque é fronteira com Minas Gerais. E não chega até o sertão, ela vai se dissipando, o que é dissipando? Ela vai se espalhando. Então, quando chega nesses estados mais distantes, quando chega no sertão, como eu costumo dizer, não temos chuva, nós temos apenas um chuvisco. Ou seja, a quantidade que chega dentro do nosso território do Nordeste é tão pouca comparada com a dos outros estados que ela não vai fazer com que os rios fiquem cheios, ela não vai fazer com que a população do sertão consiga sobreviver de forma adequada. Claro que nós vemos na televisão, a gente vê em jornal que existem municípios, pegando o Ceará como um exemplo, que chove muito, que tem as inundações, mas a gente está falando com relação ao sertão. A gente não está falando com relação aos municípios que pode ocorrer essa chuva. E a nossa segunda forma, a primeira é quando a chuva vem pela região sul e quando chega no estado de Minas Gerais, ela é barrada pelo Planalto da Borborema, ou seja, a serra. E a segunda forma é quando ela vem pela parte norte, quando ela vem aqui pelo Oceano Atlântico, especificamente do lado da Europa. O que é que acontece? Quando chega próximo dos estados, ó, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, quando chega próximo desses estados, a quintura, o calor é tão grande que ao se chocar uma frente fria com o calor, ou seja, com a frente quente, ela não vai conseguir ultrapassar. O calor vai fazer com que essa frente fria, essa chuva, ela se propague. Por isso que a gente tem pouca chuva, principalmente no município de Fortaleza, que é a parte mais próxima do nosso oceano. Até aqui, deu para entender?
Deu. Deu? Vamos lá. Sim. Então, Antônio Conselheiro, ele liderou o movimento de migração da população pobre. Alguém pode me explicar qual a diferença de migração para imigração? Ou seja, só com M e depois com I, qual a diferença? Migração é tipo no próprio país. E Certo. emigração é pro fora do país. Pronto. Migração, que foi o que aconteceu aqui no período de Canudos, é quando tem um deslocamento da população dentro do seu próprio país, dentro do próprio território. Então, se eu sair de uma região para outra, de um estado para outro, um município para outro, de um bairro para outro, ou até mesmo de uma rua para outra, eu estou realizando o processo de migração. Quando eu saio do meu país e vou para outro país, aí nós temos o processo de imigração. Então, Antônio Conselheiro, ele movimentou esse processo de migração dentro do nosso território. Especificamente, saída do município de Canudos com destino a duas partes do Brasil. Primeira, para a região amazônica e segunda, para a parte litorânea, ou seja, para a capital. Capital da Bahia, Salvador. Nós temos aqui, ó, para uma fazenda abandonada no sertão da Bahia, fundada por uma comunidade agrária, conhecida como Arraial de Canudos ou Arraial do Belo Monte. Então, o que ele começou a fazer? Como eram muitas pessoas para poder deslocar, ou seja, sair do sertão com destino a esses dois pontos, Amazônia e litoral, o que foi que ele fez? Ele encontrou uma fazenda que estava abandonada, ela não tinha ninguém comandando ela, começou a agrupar as famílias mais pobres do sertão dentro dessa fazenda e começou a organizar o processo de migração. Esse grupo, essa família, vai para a Amazônia, essa família vai para o litoral. Quando chegar lá, vocês vão realizar esse tipo de trabalho. Então, ele começou a aconselhar as famílias, inicialmente com a questão religiosa, dizendo para eles que tudo que estava acontecendo era uma forma de Deus testar a sua fé. E o segundo ponto, dando para eles caminho, ou seja, uma perspectiva de uma vida melhor. Dúvidas? Não. 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 Então, bora lá. Minha voz voltou. Oh, coisa boa. Minha voz voltou, é ótimo. Então, nós temos aqui, ó, o arraial ganha repercussão. Quando a gente fala de o arraial, é a fazenda que Antônio Conselheiro agrupou as famílias do sertão nordestino para organizar as expedições, ou seja, quem ia para a Amazônia e quem ia para o litoral. Então, as pessoas que chegavam em Belo Monte, que era a fazenda do Arraial de Canudos, receberam terras para morar e trabalhar, porque não era só colocar essas pessoas lá e organizar para onde elas iam. Ele precisava de tempo, ele precisava de dinheiro, ele precisava deixar essas pessoas primeiro fortes, ou seja, alimentadas. Então, quem ia ficando na fazenda ia se organizando pela questão da sobrevivência, porque não era uma coisa da noite para o dia, mandar essas famílias para essas duas partes do Brasil. Ele tinha que primeiro conseguir local para eles trabalharem, ele tinha que saber onde eles iriam morar, então ele primeiro organizava, depois ele enviava essas famílias para trabalhar tanto no litoral, na parte litorânea, que era Salvador, na capital, ou na região amazônica, na questão da exploração das seringueiras. Mas enquanto não ocorria esse deslocamento, eles tinham que desenvolver a agricultura, desenvolver a pecuária, trabalharem em conjunto para a sua sobrevivência dentro da fazenda. Ele começou a formar uma comunidade rural dirigida por um líder religioso. O Arraial de Canudos começou a ficar conhecido, inclusive, pelo poder público. Por quê? Quem era o governo, hein? Nesse período de Canudos, da revolta de Canudos? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes
ficou sabendo que um líder, um conselheiro, que era o Antônio Conselheiro, estava organizando, estava conseguindo controlar várias famílias, estava lhe dando perspectiva de vida. Essas famílias, elas eram pobres, estava se expandindo dentro de um território e, na visão de Prudente de Moraes, isso poderia se voltar contra ele, porque na cabeça dele poderia pensar o quê? Ou seja, Antônio Conselheiro pode muito bem pegar esse povo, organizar, ou seja, fazer com que eles se tornem militarmente soldados e tomem o meu governo, invada as capitais e comande todo o território, ou seja, explore. Então, ele começou a ter medo de Antônio Conselheiro pela ação que ele fazia, pela quantidade de pessoas que obedeciam tudo que ele falava, faziam tudo que ele falava. Então, Antônio Conselheiro começou a ter um poder muito grande sobre o povo, diferente de Prudente de Moraes, que não se preocupava com o povo. Eles se preocupavam com os ricos e o povo ele deixava de lado. Então, ele tinha medo, por exemplo, de Antônio Conselheiro fazer algo parecido com o que Lampião fazia no cangaço. Lampião reunia o povo do sertão, e invadia as cidades, os comércios, as fazendas para saquear. O que é saquear? Roubar alimento ou dinheiro para poder distribuir para o povo do sertão, para ajudar o povo do sertão. Então, Prudente de Moraes, ele tinha medo que isso acontecesse com o povo que era comandado por Antônio Conselheiro. Certo? É. Certo. Se tiver dúvida, pergunte. Não fique com ela. E qual foi o desfecho dessa revolta de Canudos? Qual foi o desfecho dessa liderança de Antônio Conselheiro? Como foi que o povo do sertão ficou diante do fim de Arraial de Canudos? O que foi que aconteceu com Arraial de Canudos? Ela continuou, ela terminou. Prudente de Moraes destruiu, invadiu, então a gente vai ver. Expedições militares enviadas pelo governo, mais uma vez, Prudente de Moraes era o governo, a fim de acabar com a comunidade. Como Prudente de Moraes, acabei de explicar para vocês, tinha medo que Antônio Conselheiro tivesse a mesma ação que Lampião, ou seja, juntar o povo e invadir a cidade e as fazendas e roubar. Então, como ele tinha esse medo, o que foi que ele fez? Pegou os militares, ordenou que eles invadissem Arraial de Canudos, ou seja, Arraial, para destruir a comunidade, prender Antônio Conselheiro e prender as pessoas que estavam lá. Só que o que foi que aconteceu? As pessoas se entregaram? Não. Elas resistiram várias vezes. Então, houve o quê? O conflito entre militares e a população do sertão. Aí vamos analisar quem tinha mais preparo para essa luta, para esse combate. Os militares que tinham armas eram preparados para a guerra, eram preparados para lutar, ou o povo que não tinha armas, não tinha preparação, não sabiam lutar. E aí, quem acabou vencendo? O povo ou os militares? Militares. Os militares. Algumas pessoas, para vocês terem ideia, com relação à população do Arraial de Canudos, eles lutavam com pedaços de pau, que era a única arma que muitos encontravam. Quer dizer que eles não tinham nenhuma arma de fogo? Eles até tinham, mas como a população era grande, não tinha suficiente para todos e nem todos sabiam manusear a arma. Então, Antônio Conselheiro, ele dava algumas armas, que eram pouca, mas o que ele tinha, para aqueles que tinham mais força, para aqueles que tinham bravura, mostravam espírito de liderança, que não demonstravam medo. Mas comparado com a grande quantidade de soldados que tinha armas, quando eu digo armas é com relação a armas de fogo, então a comunidade ela acabou sendo um pouco massacrada, ou seja, muitos foram mortos, o pouco que restou eles foram presos. Então, nesse conflito, quem acabou perdendo foi Antônio Conselheiro. Ele acabou entregando
parte da população, porque ele preferiu que essa população do Arraial do Cabo ficasse viva do que fosse morta diante de um conflito. Aí nós temos aqui, ó, formação de uma expedição com muitos soldados e armamentos pesados para acabar com o movimento, que foi o que eu acabei de mencionar a vocês. A comunidade feriu os interesses das elites agrárias que atuavam na economia e no comando político. Esses dois pontos, mais uma vez, era qual preocupação? Deixa eu limpar aqui. Era. E deixa eu vir para cá. Qual era a preocupação? Prudente de Moraes, que era o nosso governo da época, ele tinha medo que Antônio Conselheiro agisse da mesma forma que Lampião. O que era que Lampião fazia? Ele juntava o povo do sertão, aqueles que tinham força, que mostravam liderança, que não tinham medo, eles juntavam esse povo e invadia as cidades. E quando invadia as cidades, eles iam nos comércios e saqueavam, ou seja, pegavam sacas das mercadorias e levavam para distribuir para a população do sertão nordestino, população que passava fome. Ele invadia fazendas e saqueava, pegava as sacas que tinha nos armazéns, nos galpões dessas fazendas. Muitas vezes eles sequestravam os fazendeiros, pediam um resgate exatamente para ter dinheiro e ajudar a população do sertão. De uma certa forma, o objetivo de Lampião era positivo, ou seja, ele queria ajudar o povo, porque o povo estava sofrendo. Mas a forma como ele agia para conseguir essa ajuda, ou seja, conseguir alimento e conseguir dinheiro, era uma forma totalmente errada. Porque ele invadia a cidade, colocava terror, invadia os comércios, então ele não fazia nada na visão, quando a gente analisa, certo. Ele fazia errado, mas sempre com o objetivo de ajudar o povo do Nordeste, do sertão nordestino. Então, quando Antônio Conselheiro começou a reunir o povo do sertão, colocar dentro de uma fazenda, inicialmente praticou agricultura, pecuária, até organizar esses grupos e enviar para fazendas na Amazônia e no litoral para trabalhar, Prudente de Moraes começou a ter esse medo dele fazer a mesma coisa que Lampião. Por isso, resolveu invadir o Arraial de Canudos para tomar a terra, prender Antônio Conselheiro e prender o povo, assim destruindo a fazenda. Então, ele conseguiu fazer isso com quantidade de armas, quantidade de soldados, eles conseguiram entrar em combate. O povo não se entregou, o povo foi para cima, lutou, muita gente morreu. As armas do povo eram pedaços de pau, porque eles não tinham armas suficiente para lutar com os soldados. E quando Prudente de Moraes conseguiu destruir, ou seja, derrubar essa comunidade que estava se organizando e que era uma comunidade que não queria tomar o que era do outro, ela queria apenas ter a sua forma de sobrevivência, Prudente de Moraes mostrou para a sociedade, ou seja, para a elite, que eles tinham sim condições de derrotar qualquer um que se visse contra eles, que a gente vai ver na nossa aula do cangaço, como foi que Lampião foi derrotado, que Lampião foi derrotado por um grupo de fazendeiros, por uma grande quantidade de soldados, ou seja, ele foi capturado, ele foi morto em uma emboscada. E isso foi depois de muito tempo, já no governo de Getúlio Vargas. Então, foram anos de cangaceiros colocando medo nas cidades. Vamos ver isso na aula do cangaço, tá? Voltando para cá, nós vamos ter agora contestado. Então, com relação a Canudos, alguma dúvida? Não. Não? Então, contestado. Nós temos aqui, que é a nossa Segunda Guerra dentro da Primeira República. Ela ocorreu na divisa entre dois estados, Paraná e Santa Catarina. Olha só, nós tivemos a Guerra de Canudos, que foi na região Nordeste, município dentro do estado da Bahia, e a Guerra do Contestado já foi lá na região Sul. Então, as revoltas, os movimentos, eles ocorriam em várias partes do Brasil, não era especificamente só na região Nordeste.
Então, o contestado foi na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. Foi a formação de uma comunidade até o século XIX, onde eles praticavam que atividade? Pesca, extração da madeira e mate. Professor, o que é esse mate? São as ervas medicinais para o chá. Então, quando a gente fala mate, são as ervas medicinais, camomila, capim-santo, cidreira, então eles faziam chás que eles chamavam de mate. E a extração da madeira, aqui ainda era a exploração do pau-brasil, que ainda tinha nesse período, era a extração dessa madeira para a Europa, eles conseguiam enriquecer e explorar. E a partir de 1840, uma formação do povoado liderado pelo beato João Maria. Quem não sabe o que significa essa palavra beato? E aí? Eu. Beato, aqui João Maria, ele era religioso. Então, quando a gente diz assim hoje, ó, por exemplo, essa menina ela é muito beata. Ela, o que é beata? Vive na igreja. Só quer saber de rezar, só quer saber de seguir a palavra de Deus, ou seja, é tudo relacionado à religião. Ela não faz outra coisa que não seja nada relacionado à sua religião. E aqui João Maria era a mesma coisa, ele era conhecido como beato porque ele pregava muito a religião católica. Ele propagava essa religião, os ensinamentos da Bíblia. Então ele colocava em prática dentro do território de Paraná e Santa Catarina a religião portuguesa. Então ele era chamado de beato, ele seguia tudo na visão do povo, ele seguia tudo que a Bíblia mandava. A população da comunidade era de refugiado dos conflitos regenciais. Quais eram esses conflitos regenciais? Nós tivemos, Guerra da Sabinada, Guerra da Balaiada, nós tivemos a Guerra da Farroupilhas, foram movimentos que ocorreram dentro do território do Brasil, como eu disse. Não era especificamente em um único ponto. Em várias localidades do Brasil nós tivemos revoltas, conflitos. E esses refugiados era a população, não era soldado, era a população que fugia do meio dessa guerra, fugia do meio desses conflitos, para que elas não fossem massacradas, ou seja, não sofressem com a violência, não sofressem ao serem obrigados a colocar para ir para a guerra, para lutar, porque muitos não queriam lutar. E a maioria desses refugiados, eles eram de classes mais pobres, eram aqueles que não tinham preparo para a guerra. Dúvida? Então, contestado foi tipo um conjunto de guerras, de conflitos. Sim. Tá. Continuando, nós temos a Guerra de Contestado, ocorreu no final do século XIX, com a chegada da empresa norte-americana. Como é o nome da empresa? Vocês que gostam de inglês? Brasil. Highway. Propunha a construção de uma ferrovia entre o estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. Olha só o que fez com que a Guerra do Contestado chegasse ao fim. Uma empresa que trouxe uma perspectiva de vida, que trouxe oportunidade com a criação de uma ferrovia ligando o quê? 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. A partir do momento que ligava esses 2 estados, passava por mais outros 2, que era Paraná e Santa Catarina. Por quê? Saindo de São Paulo e para chegar no Rio Grande do Sul, a ferrovia teria que passar por dentro desses 2 estados. Então, além de São Paulo e Rio Grande do Sul, nós tivemos Santa Catarina e Paraná. Então, o povo começou a ter trabalho. O povo que estava refugiado nesses 2 estados, Paraná e Santa Catarina, começou a ter uma perspectiva de vida, começou a ver oportunidade. A empresa recebeu o apoio do governo. Quem era o governo dessa época? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. A empresa retirou terras e empregos da população e dos pequenos proprietários. Olha só. Olha o objetivo de Prudente de Moraes. Eu vou ceder as terras para você, mas você tem que tirar o povo de lá. Porque essas terras foram invadidas. Ela não pertence ao povo, ela pertence ao governo.
Então, as empresas, elas retiraram essas pessoas, lembrando que eram as pessoas relacionadas com a classe pobre, ou seja, eram os menos favorecidos e os pequenos proprietários. Quem eram esses pequenos proprietários? É aqueles que praticavam agricultura, era aqueles que exploravam aquele pedaço de terra que eles pegaram. É como se fosse hoje o nosso e sem terra, o movimento dos sem terra. Eles não invadem as terras que, na visão deles, não tem dono, está abandonada, que começam a explorar aquela terra. Nesse período era a mesma coisa. Então, quando as famílias saíam dos estados que tinham os conflitos, as revoltas, e iam com destino a Paraná e Santa Catarina, eles começaram a explorar a terra que, na visão deles, não tinha dono. Mas tinha sim. Quem era esse dono? O governo Prudente de Moraes. Então, Prudente de Moraes, para se livrar de um problema e não precisar gastar enviando soldados e armamentos, ele pegou as terras e deu para a empresa americana. Só que a empresa deveria fazer o quê? Colocar para fora essas famílias. E eles conseguiram. Assim surgiu um novo líder messiânico que se dizia herdeiro de João Maria. Quem era ele? O gaúcho Miguel Lucena de Boaventura. Ele começou a dizer que aquelas terras de Paraná e Santa Catarina era do seu pai, João Maria, e que ele era herdeiro e que a empresa norte-americana não poderia praticar aquela ação. Diante disso, nós tivemos o quê? Um novo conflito. E aí a guerra do contestado, porque eles contestavam que a terra não pertencia ao povo. A terra pertencia a Prudente de Moraes. Prudente de Moraes contestava que a terra não pertencia ao povo. E o povo contestava que a terra não pertencia a Prudente de Moraes. Por quê? Nesse período aqui da Guerra do Contestado, muitas das terras elas eram vendidas, elas eram compradas pela boca, ou seja, pela fala. Não tinha documento de comprovação. Então, as pessoas se apropriavam de terras, vendiam essas terras, pessoas compravam achando que a terra era daquela pessoa, e assim começou a se ter o conflito, porque não tinham documentos para provar. Então começou a se contestar de quem é a guerra, de quem é a terra. É do povo, é de Prudente de Moraes, é do norte-americano. Então a palavra contestado é exatamente isso, é reivindicar. É você querer que o outro prove aquilo que ele está dizendo que é dele. Deu para entender? Sim. Sim. Estamos acabando, meu povo. O desfecho, ou seja, como foi que chegou ao fim a Guerra do Contestado? Nós temos pequenos e médios proprietários se juntaram ao líder gaúcho contra os grandes proprietários e contra a empresa norte-americana. Quando eu digo grandes proprietários, eram os grandes fazendeiros, ou seja, a elite. Então, nós tínhamos de um lado os grandes fazendeiros, a elite, o governo Prudente de Moraes e a empresa norte-americana. E do outro lado, nós tínhamos a classe pobre, pequenos proprietários e o herdeiro de João Maria. Então, ó, nós tínhamos força com armamentos, poder, e aqui nós tínhamos o quê? Vontade. Então, aqui queria lutar para ter as terras para eles, e aqui queria tomar as terras. Esse período da Guerra do Contestado durou exatamente 4 anos, que foi de 1912 a 1916. A população do Contestado resistiu a várias intervenções militares e chegou ao fim porque a comunidade ela foi destruída. Então, mais uma vez, quem tinha força, quem tinha armamento, conseguiu destruir as comunidades das classes pobres, porque elas não tinham armamentos suficientes para combate, ou seja, para entrar nesse conflito. Nenhuma dúvida, meu povo? Ok. Nenhuma dúvida? É complicado, é complicado. É complicado o quê? Aqui nós temos o mapa mental da Guerra dos Canudos, que eu disse para vocês que são 2 mapas que vocês vão fazer no caderno. Então, a de Canudos, fazendo uma revisão sobre o que a gente viu. Foi no governo de Prudente de Moraes.
ocorreu no sertão baiano. Quando eu falo do sertão baiano, nós temos um município específico. Qual é o município? Belo Horizonte. Não. E tem um nomezinho ali, ó. Canudos. Não, ali é Belo Monte, mas não é o município não, Ah, tá? Belo Mais Monte. uma vez. Guerra de Canudos ocorreu no governo de Prudente de Moraes. Era localizado no sertão da Bahia, e especificamente no município chamado de Canudos. Não era Belo Horizonte, município de Canudos. E essa fazenda que foi invadida porque ela estava abandonada. Então, Antônio Conselheiro se apropriou de uma fazenda para juntar a população sofrida do Nordeste. Essa fazenda ela era conhecida como Belo Monte ou Arraial de Canudos, pode ser um ou outro nome, tá bom? O líder foi Antônio Conselheiro, ele também era um beato, ou seja, ele acreditava muito na palavra, na escritura da Bíblia, da religião católica. Então, inicialmente, ele dizia para o povo que tudo que eles estavam passando era uma aprovação de Deus. Ele começou a dar conselhos para essas famílias. O objetivo da Guerra de Canudos: eles lutavam contra as injustiças da República. Que injustiças eram essas? O governo de Prudente de Moraes só beneficiava a elite. O povo ele era esquecido, o povo ele era explorado. Nasce assim um massacre sertanejo. Por que esse massacre? Porque Prudente de Moraes enviou seus soldados, ou seja, os militares, para invadir o arraial de Canudos, ou seja, Belo Monte, e tomar as terras de volta e prender Antônio Conselheiro e o povo. Como o povo, junto com Antônio Conselheiro, não se entregou, ou seja, eles resolveram lutar, então acabou tendo uma grande quantidade de pessoas mortas, ou seja, ocorreu um massacre. E essa história da Guerra de Canudos, ela foi escrita em um livro conhecido como Os Sertões, de Euclides da Cunha, que fala muito sobre a questão da Guerra de Canudos. Conta da questão do sertão nordestino e sobre essa guerra. Então, essa história, ela foi tão vista como um massacre do Nordeste, que um dos escritores, um dos artistas dentro do território brasileiro, resolveu escrever a história desse povo. E o livro é conhecido como Os Sertões. Então, esse mapa mental aqui da Guerra de Canudos, vocês vão fazer no caderno. Vamos para o nosso segundo mapa mental e revisão do que a gente viu na aula de hoje. Nós temos a Guerra do Contestado. Só dá pra ver. Dá para ver? Não. Não dá? Peraí. Deixa eu puxar mais aqui. Melhorou? Não. Então, depois você olha no slide direitinho que dá para ver. Então, presta só atenção que eu vou explicar. Nós temos aqui a Guerra do Contestado, que fala sobre o movimento que ocorreu na divisa entre dois estados, Paraná e Santa Catarina. Contestado, esse nome, ele vem de um processo porque tanto Prudente de Moraes contestava o povo com relação à terra. Ele dizia que a terra era dele, o povo dizia que não, a terra não é sua, a terra é nossa. Então, ambos tinham que comprovar que a terra pertencia. A tia lagou. Oi? A tia bugou. A tia travou. Eu travei. A tia paralisou. Peraí. Voltei? Voltou. Então, vamos lá. Guerra do Contestado, ela foi comandada por João Maria. Ele tinha um domínio sobre a fazenda que ficava na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Prudente de Moraes, que era o governo da época, ele exigiu que a terra... Oi. José Maria ou João Maria? Eu falei o quê? João Maria. É José Maria, desculpa. José Maria, ele abrigava as pessoas que fugiam das revoltas que ocorriam no Brasil. Então, Prudente de Moraes
pegou essas terras e deu para uma para uma empresa norte-americana, para essa empresa conseguir explorar o território e tirar o povo de lá. Então, ele viu duas oportunidades em uma só. Vou conseguir melhorar a economia do Brasil, dando as terras para a empresa norte-americana, e vou tirar o povo dessas terras. Então, vou fazer uma ação só, vou conseguir duas coisas. Prudente de Moraes juntou soldados militares, grandes empresários, ou seja, os grandes fazendeiros, e a empresa norte-americana para lutar contra o povo e ter essas terras de volta, porque eles estavam contestando, dizendo que a terra era sua. Houve esse conflito e, diante desse conflito, Prudente de Moraes com a empresa norte-americana e os grandes fazendeiros, eles conseguiram derrotar o povo e ter as fazendas, ou seja, as terras de volta. Essa guerra de contestado durou 4 anos, de 1912 a 1916, especificamente. Em qual mês começou? Nós temos lá embaixo. Iniciou em outubro de 1912 e chegou ao fim em agosto de 1916. Então, esse foi o nosso assunto da aula de hoje. Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Alguma dúvida sobre esses dois assuntos? Não, Certeza? acho que sim. Então, É complicado. não venha com o negócio de que é complicado, não. Mais uma vez, vocês vão fazer esses dois mapas no caderno, tá? Enviar foto no Class. E a atividade do livro, a página 33, que são 2 questões, é com relação à aula de sexta-feira. Não esqueça, que é sobre o cangaço. Assistam a aula, viu? Não deixe passar, não. Então, Flávio, deixa eu ver se você entendeu. A atividade é só... Então, ninguém tem nenhuma dúvida, né? Com relação ao conteúdo? É. Não? Então, meu E a povo, aula do cangaço. tchau para vocês.